Isso aqui que você vê desenhado em amarelo é uma parábola. E como nós já vimos em vídeos anteriores, uma parábola pode ser entendida como um conjunto de pontos que é equidistante de um ponto e de uma reta. Esse ponto aqui, ó, então ele é chamado de foco da parábola e a reta é chamada de diretriz da parábola. E o que eu quero fazer nesse vídeo aqui é um pouquinho de álgebra cabeluda, mas usando a definição aí que eu acabei de dar de parábola e sabendo desses pontos aqui ó, do foco, onde o y é igual a b, o x é igual a a, e essa reta diretriz aqui, ó, y é igual a um k qualquer, tentar descobrir qual é a equação que determina essa parábola aqui, ó, através então do seu foco e da sua reta diretriz. E essa equação então ela vai estar baseada em a's, b's e k's. Olha aí. Vamos fazer isso então. Então vamos pegar um ponto arbitrário aqui nessa parábola, digamos esse ponto aqui, ó, que tem coordenadas x e y. E, de acordo com a definição que nós demos, para que esse ponto aqui esteja em cima da parábola, ele tem que ser equidistante desse ponto e dessa reta diretriz aqui. Isso significa que essa distância aqui, ó, até essa reta diretriz que está em azul, é exatamente igual à mesma distância que eu vou fazer aqui nessa cor em magenta aqui, ó. Tem a mesma distância, beleza? E como você sabe, para traçar a distância de um ponto até uma reta, eu traço aqui ó, um segmento que é perpendicular a essa reta, né, em relação a esse segmento aqui que eu desenhei. E aqui depois, para calcular essa distância desse ponto para esse aqui, ó, eu vou usar aquela fórmula da distância que nada mais é que o Teorema de Pitágoras. E qual vai ser o valor dessa distância aqui em azul? Ó? Essas distâncias são iguais, então vamos lá. Essa distância em azul vai ser igual a esse valor y aqui, menos esse valor k, y menos k. Portanto, eu posso escrever aqui em cima, ó, y menos k. Só tome cuidado, porque da maneira que eu desenhei aqui, ó, o y ele é maior que o k. Então, se eu fizer y menos k, eu vou ter um valor positivo aqui. Porém, eu poderia muito bem desenhar essa parábola aqui com cavidade para baixo, e aí eu ter, por exemplo, o y menor que o k. Então, eu teria que tirar o módulo desse valor aqui, certo? Para ter um valor positivo. Distância é sempre um valor positivo. Mas, eu posso também encarar esse problema da seguinte maneira. Nada mais é que elevar isso aqui ao quadrado, né? E extrair, ao mesmo tempo, a raiz quadrada. Isso daqui é a definição aí de módulo, né? A mesma coisa que tirar o módulo desse número. Então, isso daqui vai ter que ser igual, como você já sabe, eu acabei de falar, esse ponto x, y aqui para que esteja em cima da parábola, a distância desse ponto para até esse foco aqui, ó, tem que ser exatamente a mesma dessa distância que nós colocamos aqui, certo? E aí, para calcular essa distância agora desse ponto até esse outro ponto aqui, eu uso aquela fórmula da distância, que basicamente é o Teorema de Pitágoras, ou seja, é a minha variação aqui no eixo do x, ou seja, x menos a, né? Então, x menos a, isso tudo elevado ao quadrado, mais a variação ali no y, ó, que vai ser, então, y menos b. Então, y menos b elevado ao quadrado, e aí a raiz quadrada de tudo isso aqui, beleza? E isso aqui, ó, que nós acabamos de fazer, é a equação de uma parábola. Parece meio estranho, mas é sim a equação de uma parábola. E para a gente ver isso daqui melhor, é bom que a gente faça umas simplificações. E se você estiver inspirado aí, eu sugiro que você pause o vídeo e você tente fazer simplificações. A gente vai usar aqui, como eu falei, uma álgebra meio cabeluda, mas não é nada demais. É só fazer que você vai ver que vai dar certo. O que eu quero achar aqui ó, é a equação da parábola, de maneira que eu tenho aqui um foco genérico e também uma reta diretriz genérica. Vamos lá então, vamos simplificar isso daqui. E a maneira mais simples de a gente começar a simplificar isso é elevar ambos os lados da equação ao quadrado. Então, o quadrado vai simplificar com a raiz e eu vou ter aqui ó, y menos k elevado ao quadrado, certo? E lá do outro lado eu vou ter o quê? Vou cancelar a raiz com o quadrado e eu vou ter x menos a ao quadrado mais o y menos b ao quadrado. Agora o meu objetivo aqui ó, é ter y de um lado e do outro lado deixar o x, o a, o b e o k, né? Para fazer isso, então, eu vou expandir cada uma dessas expressões aqui. E esse quadrado da diferença aqui em azul ó, vai ser a mesma coisa que y ao quadrado menos 2 vezes o y vezes o k mais o k elevado ao quadrado, certo? E isso vai ser igual, então, ó, a esse outro lado aqui. Essa primeira eu vou deixar como tá? Não vou precisar expandi-la nesse momento, não. Aqui eu vou expandir só essa, então. Então, vou repetir. X menos a ao quadrado, mais... Agora eu vou expandir esse outro quadrado da diferença aqui, ó. Então, eu vou ter y ao quadrado, né? Vai estar tudo em verde essa parte que eu estou expandindo, menos 2 vezes y vezes b, mais o b elevado ao quadrado.
Vamos ver se a gente consegue simplificar alguma coisa aqui. Ó. Perceba que eu tenho y ao quadrado de um lado e y ao quadrado do outro. Então, se eu subtrair em ambos os lados por y ao quadrado, eu simplifico esses dois termos. E agora eu posso subtrair k ao quadrado também de um lado, subtraio k ao quadrado do outro. Dessa maneira eu consigo simplificar esse k ao quadrado aqui. E também, ó, eu vou pegar e vou somar 2yb em ambos os lados, para que eu tenha todos os y do lado esquerdo. Então, mais 2yb aqui. Agora, como estou ficando com pouco espaço aqui, ó, vou colocar a continuação ali do lado, tá? Então, vamos lá. O que eu vou ter aqui, então? Ó? Quando eu simplificar isso daqui, vai me sobrar só o quê? Vai me sobrar menos 2yk mais 2yb. Então, eu posso escrever isso daqui assim, ó, 2yb menos 2yk. Só que você percebe que eu consigo colocar o 2y em evidência. São fatores em comum aqui. Então, vamos lá, vamos fazer isso. Colocar o 2y em evidência, mas eu vou colocar dessa maneira aqui, ó. 2 vezes b menos k vezes o y, certo? Eu posso fazer muito bem isso daqui. E, portanto, ó, essa parte aqui que eu fiz é exatamente essa parte aqui, certo? Isso daqui eu já simplifiquei, então beleza. E lá do lado direito da igualdade, o que eu vou ter, então? Olha só. Ora, eu vou ter o x menos a ao quadrado ali, né? Então, vamos reescrever aquilo ali. X menos a ao quadrado. Esse termo aqui simplificou. E eu vou ter o quê? B ao quadrado menos k ao quadrado. Portanto, isso aqui, eu vou reescrever aqui. Mais o b ao quadrado menos o k ao quadrado. E, bom, como eu quero apenas o y ali do lado esquerdo, né? Eu vou dividir tudo aqui por 2, que multiplica b menos k. Então, divido tudo por 2, b menos k aqui. E também divido aqui desse lado. Ó, eu vou ter, então, isso aqui dividido por 2, que multiplica b menos k. Isso aqui também eu divido por 2, que multiplica b menos k. Assim, desse jeito. Então, aqui desse lado, ó, simplifica, eu fico apenas com y, né? Então, aqui eu vou ter o y igual a quanto? Aqui eu posso colocar, ó, 1, aqui é como se eu estivesse multiplicando por 1, né? Então, vou colocar assim, 1 sobre 2, que multiplica b menos k, que vai multiplicar aquilo ali ainda, né? X menos a ao quadrado. Então, x menos a ao quadrado. E agora basta você se lembrar, ó, que esse b menos k vai ser exatamente a diferença entre esse valor de b e esse valor de k aqui, né? Então, vai dar a distância desse ponto aqui do foco, ó, até essa reta diretriz, passando exatamente aqui pelo vértice da parábola. Então, só continuando, acabei apagando o quadrado aqui, então vai estar elevado ao quadrado, né? E se você souber o que é o b e o que é o k, você vai ter apenas um valor constante aqui na frente. Isso aqui vai ser um número, né? E aí você vai ter, então, ó, x menos a elevado ao quadrado multiplicado por um número. E então, isso daqui está começando a parecer com aquela parábola que você se lembra lá da tua época de escola, é ou não é? Se é que por algum motivo você se lembra de parábolas lá da tua infância, né? Mas vamos lá. Agora, repare, aqui eu posso também, ó, simplificar. Eu posso simplificar esse b ao quadrado menos k ao quadrado com esse b menos k aqui, porque b ao quadrado menos k ao quadrado é uma diferença de quadrados. Ou seja, isso é a mesma coisa que b mais k, que multiplica b menos k. Então, eu posso simplificar esse b menos k aqui. Vai me sobrar o quê? O b mais k, certo? Então, posso colocar aqui, ó, rufem os tambores agora, olha só. Então, vou ter metade, né, 1 sobre 2, que multiplica o quê? B mais k. Olha aí. Então, b mais k aqui. E aí nós finalizamos, olha aí, ó. Então, dado um ponto, que é o nosso vértice ali, e essa reta diretriz, eu consegui deduzir a fórmula, a equação dessa parábola. Tá aqui, ó. Essa é a equação da nossa parábola. Então, dessa maneira aqui, ó, por exemplo, o que a gente poderia fazer com isso daqui? Vamos lá. Se eu tivesse aqui, digamos, um foco no ponto, digamos, 1 e 2, e uma reta diretriz aqui, ó, com equação, digamos, y igual a menos 1, qual seria a equação da parábola que seria formada aqui, no caso, dos pontos equidistantes desse ponto aqui em relação a essa reta diretriz aqui? Vamos lá. Bem, a equação seria y igual a 1 sobre 2 vezes o b menos k. O b é 2, o k é menos 1, então 2 menos menos 1. Esse menos com esse menos vai dar mais, então vou ter 2 mais 1, que vai dar 3, né? Então, 2 vezes 3 aqui, ó. Tudo isso aqui multiplicando x menos a elevado ao quadrado. Nesse caso, o nosso a vale 1, né? Então, vou ter aqui, ó, x menos 1 elevado ao quadrado, somado ainda com 1 sobre 2, que multiplica b mais k.
o nosso b vale 2, o nosso k vale menos 1, então eu vou ter 2 mais menos 1, ou seja, 2 menos 1, que dá exatamente igual a 1, né? Então, 1 sobre 2 vezes 1. Tá aqui então, né? Beleza. Então, o que isso daqui vai simplificar? Ora, isso aqui vai ser y igual a 1 sexto, né? 2 vezes 3 dá 6, x menos 1 ao quadrado, x menos 1 elevado ao quadrado, mais 1 sobre 2 vezes 1 é o próprio 1 sobre 2. Então, aqui ó, nós finalizamos. Essa é a equação da parábola, que tem como foco o ponto 1 e 2, e a diretriz a reta y igual a menos 1. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo.